Olá, carioquinha! Tudo bem com você? Na aula de hoje, nós vamos entender que em uma frase, além das letras, existem outros sinais gráficos. Sinais gráficos? Espera aí que eu vou explicar para você. Hoje vamos entender um pouquinho mais sobre esses sinais. Eu trouxe para vocês 3 sinaizinhos que utilizamos para finalizar uma frase. Para falar desses sinais, vamos pensar lá no início. Antes, a escrita não era tão conhecida por tantos e as pessoas contavam as histórias umas para as outras, até que surgiram os livros. E a escrita não podia ficar só com as letras, sentimos falta de alguma coisa. Então, os sinais de pontuação, eles vieram para ajudar a escrita na intenção da fala. Percebam bem. Veja, quando eu não falo só com a boca. Imagine se fosse assim. Oi, meu nome é Larissa. Na aula de hoje nós vamos estudar os tipos de pontuação. Vem comigo. Não teria nenhuma emoção, não é mesmo? Quando eu falo com o corpo, com os gestos, com as expressões faciais, com a entonação da voz. Vamos ver a diferença? Oi, meu nome é Larissa. Na aula de hoje vamos estudar os sinais de pontuação. Vem comigo. Ficou bem melhor, não é? Então, percebemos que a pontuação veio explicar o que as letras não conseguem. A pausa, a entonação, a emoção. Vamos ler um trecho do livro Alice Faz Aniversário, de Tânia Veloso, publicado pela editora Zite. Corre, calendário! Corre para chegar logo o meu aniversário! Pensa Alice todos os dias quando escuta a professora perguntar: que dia é hoje? Para ela, não tem data mais importante que a do seu aniversário. Vamos ver essas frases no quadro? Primeiro, vamos analisar a primeira frase do trecho que eu li. Corre, calendário! A autora utilizou um ponto de exclamação porque ela queria mostrar a emoção, o entusiasmo da Alice, querendo que os dias passassem depressa para chegar logo o seu aniversário. Corre, calendário! Agora vamos ver outra frase. Que dia é hoje? A autora utilizou o ponto de interrogação para marcar o final de uma pergunta. A professora perguntou para a turma: que dia é hoje? Utilizamos o ponto de interrogação no final de perguntas. Vamos observar mais uma frase. Para ela, não tem data mais importante que o seu aniversário. Já nesta frase, a autora utilizou um ponto final porque ela quis marcar uma pausa máxima. Perceberam 3 sinais gráficos diferentes que podemos utilizar no final das frases? Vamos relembrá-los? Temos o ponto de exclamação. Quando eu utilizo o ponto de exclamação, tia Larissa? Eu utilizo o ponto de exclamação nas frases que eu quero demonstrar emoção. Pode ser uma tristeza, pode ser uma alegria, pode ser um susto, uma surpresa. Tudo que for emoção, eu termino com ponto de exclamação. Depois nós temos o ponto de interrogação. Tia Larissa, quando eu uso o ponto de interrogação? Quando a minha frase é um questionamento, uma dúvida, uma pergunta. Então, eu finalizo todas as perguntas com ponto de interrogação. E esse aqui é o ponto final. Nós utilizamos o ponto final quando queremos declarar uma frase afirmativa ou negativa, colocar apenas uma pausa máxima. Vamos entender mais um pouquinho na prática a utilização desses sinais gráficos. Imagine que o coronavírus já acabou e eu combinei com a minha família de ir à praia. E eu fui dormir muito ansiosa esperando esse dia. Está chovendo hoje? Está chovendo hoje. Está chovendo hoje. Você conseguiu perceber que nessa historinha utilizamos a mesma frase, mas com 3 entonações diferentes? Vou te ajudar a perceber. Primeiro, ao acordar, eu fiz uma pergunta e eu utilizei o ponto de interrogação. Está chovendo hoje? Minha mãe respondeu a minha pergunta afirmando. Ela disse uma frase afirmativa. Está chovendo hoje. Por isso, terminou com um ponto final, uma pausa máxima.
Agora você percebeu a minha reação quando eu soube que realmente estava chovendo? Eu fiquei muito emocionada, eu fiquei triste. E eu respondi, está chovendo hoje. Por isso, eu coloquei o ponto de exclamação para marcar a emoção da minha frase. Agora imagine se eu vou contar essa história para você escrita e não existissem esses sinais gráficos. Como você entenderia qual frase era a pergunta, qual frase era a resposta e qual frase estava com bastante emoção? Por isso a importância dos pontinhos. Vamos observar mais um exemplo. Eu estava em casa esperando meu pai chegar do trabalho, mas deu muito sono, não aguentei esperar. Eu poderia mandar uma mensagem de áudio para ele, mas eu quis escrever para mostrar que eu já sei utilizar os sinais gráficos. Imagine essa mensagem. Papai, não consegui te esperar acordada. Estou com muito sono. Vamos jogar bola amanhã? Eu amo você. Na aula de hoje, nós vimos 3 sinais gráficos que utilizamos no final das frases. O ponto de interrogação, o ponto de exclamação e o ponto final. Agora que você já conhece esses sinais, você pode pegar todos os textos ao seu redor. Pode olhar o seu material de complementação escolar, o seu material didático carioca, jornal, revista, e toda vez que você encontrar um sinal gráfico, tente ler com a entonação que você já conhece. Ah, e se você quiser conhecer um pouquinho mais da história Alice Faz Aniversário, você encontra no material didático carioca do primeiro semestre. Tchau, tchau, carioquinha! Até a próxima aula!